I could, if I would. Esse verso de uma canção famosa da banda The Calling fez a galera Grinch morrer de amores e aprender muitos Modoverbs num passado não tão distante. Vem comigo que eu vou te mostrar. Fala protagonista, meu nome é Luciane, eu sou mentora e cofundadora aqui da Raising. E se essa é a sua primeira vez no canal, se inscreve, ativa as notificações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Os nossos vídeos, eles seguem uma estrutura diferenciada. Eu vou te falar o que é o conteúdo, te dar exemplos, regrinhas, exceções e tudo mais. E depois vem a melhor parte, onde eu vou te ensinar a usar o conteúdo aplicado na prática, em contextos reais aí, de trabalho e de viagem, que pode ser que esse seja um dos seus objetivos com o inglês. E para finalizar, o crème de la glacé, a cereja do bolo, os erros clássicos deste conteúdo para que você já possa ficar ligado aí, não cometer e cortar caminho rumo à fluência. Modal verbs. É verbo? Não é verbo? É quase verbo, é melhor amigo do verbo. Mais popularmente falando como verbo auxiliar. Assim como do, como did, ele auxilia o verbo a dar um sentido aí na frase. E existem vários sentidos, pode ser de possibilidade, de probabilidade, de conselho, de obrigação. Gente, o assunto dá pano pra manga. Provavelmente vai ter aí muitos vídeos picadinhos, a gente vai fazer esse como uma base, né, te explicando geral. Mas a ideia é ir quebrando, ir agrupando eles para ficar mais fácil você entender, já que é um vídeo assim, é um conteúdo, né, extremamente importante e muito usado. Então, se você quiser ficar por dentro aí desses outros vídeos que a gente vai lançar desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser avisado. Se você já é seguidor aqui no canal, você sabe que a gente adora Mental Map. Ou seja, mapas mentais. É uma estratégia extremamente eficaz, visual e fácil de te explicar conteúdos assim bem amplos, que nem o Modoverbs, assim ó, rapidinho. Então eu vou te explicar só algumas particularidades dele e depois vamos pro nosso Mental Map. Então já pega papel, pega a caneta, pausa lá o vídeo, pausa, vai lá, vai pegar. Isso, muito bom. E aí você vai acompanhando comigo e vai desenhar bonito seu Mental Map. Se quiser, depois tira a foto, posta lá nas redes sociais, posta no Instagram, marca a gente lá, que eu vou adorar ver como que ficou o seu Mental Map de Modoverbs. Existem 4 particularidades que já tem aqui, ó, que fica coladinho na sua cabeça dos Modoverbs. O primeiro é, você não conjuga, nada de colocar no presente, no passado. Ele vem bonitinho, prontinho pra você usar, não precisa fazer nada com ele. Você não pode colocar também to depois dele, tá? Você já vai entender, mas já fica com isso na cabeça. Não pode colocar to. Outra coisa, você não pode colocar outro auxiliar. Do, did, esquece eles, deixa a vez do modal verb aqui. E a quarta particularidade, eles se comportam como se fosse verbo to be, tá? Ou seja, na hora de fazer pergunta, eles que vêm na frente, tá? Não tem nenhum outro auxiliar, eles já são auxiliar. Por isso que em algumas literaturas você vai ver verbo auxiliar em vez de verbo modal verb, tá bom? Então guarda aí, anota essas 4 particularidades dele e bora para o nosso Mental Map. Então você vai escrever modal verb no centro da sua folha, pega uma caneta colorida aí que você gosta, escreve modal verb e puxa a primeira setinha. E aí você coloca assim, primeira setinha, você vai colocar o must. Must, ok? Essa é a pronúncia, must. E aí você vai colocar a tradução dele, que significa dever, tá? Você pode colocar assim, dever, entre parênteses, usado para obrigação. Usado para obrigação ou proibição. E aí, coloca um exemplo para você aí ilustrar. Você pode colocar esse exemplo que eu vou dar, ou você cria um exemplo que tenha mais a ver com a sua realidade. Quanto mais autoral forem os exemplos, quanto mais você trazer exemplos que realmente você vai usar no seu dia a dia, melhor vai ser a chance de você lembrar. Então, um exemplo que eu tenho para te dar é: You must not run. Você deve não correr, né? Não pode correr. Então, you must not run.
O outro modal verb que parece o must, mas é usado de uma forma mais assim formal, tá bom? Numa empresa e tudo mais, é o ought to. Ought to. Tem um som meio de K, tá? Ought to. E ele também tem esse sentido de precisa, deveria, mas ele até acaba soando como um conselho. Coloca aí entre parênteses conselho, tá bom? Esse é o sentido dele. E aí eu tenho um exemplo para te dar, ó. I ought to hear your advice. Eu devia escutar o seu conselho. I ought to hear your advice. Seguindo, o próximo é o may. Opa! Como assim? May não é maio? É, exatamente isso. Maio. Só que maio, né, você vai escrever com a letra maiúscula, meses sempre com a letra maiúscula, mas o som é o mesmo. O may, ele é mais formal também, e ele significa poder, né, então poderia. Ele é usado, coloca aí entre parênteses, para pedido, permissão, probabilidade, né, mas é uma probabilidade mais concreta, com mais chance de acontecer. Tem um exemplo para te dar. May I come in? Tá? Seguindo aí, temos o might. Might, tá bom? Que ele é igual ao may, confunde bastante, tá bom? Só que o ponto é, o might, você vai usar para possibilidade também. Também tem a tradução de pode e poderia, mas ele é mais incerto. Dá uma olhada nessa frase. She might arrive late. She might arrive late. Ela talvez chegue atrasada. Eu não sei, não falei com ela. Ela talvez chegue atrasada. Agora nós temos o shall. Shall, ok? É como se fosse um deve, tá? Ou um haver até no português. A gente não usa muito isso no português, mas no inglês eles usam bastante no sentido de sugestão, no sentido de convite ou ação futura, tá? Coloca aí, sugestão, convite ou ação futura. Tem um exemplo para te dar também. Shall we go shopping? Vamos às compras? Então tá sugerindo. Seguindo temos o should. Should, ok? O should é deveria. E o should, ele é para conselhos. Muito, muito, muito usado o should. Conselhos, recomendação, sugestão, tá certo? Por exemplo aqui, ó. She should go to the doctor. Ela deveria ir ao médico. Vai anotando, gente, vai fazendo também bem colorido. É bem importante que mental map, cada flechinha que você vai puxar do seu mental map seja de uma cor diferente. Aqui, até por uma questão visual, a gente está colocando poucas cores, né, na tela, mas no teu caderno aí, capricha, deixa bem bonito esse mental map. Seguindo, a gente tem o would. Would. Esse would tem o sentido de gostaria. Ele é mais usado para desejo e para pedido, tá bom? Would you do a favor? Você faria um favor? E aí a gente chega no can. Can, marido da Barbie? Não! O can, ele é para falar algo que você pode, algo que você consegue, tá bom? Para permissão, capacidade, habilidade, possibilidade. Por exemplo, is the best I can do. É o melhor que eu posso fazer. Is the best I can do, ok? Could é poderia ou podia, conseguia, tá? O could é um pouquinho mais formal e ele é usado para permissão, habilidade e possibilidade. Could you speak lower? Você poderia falar mais baixo? Você não vai falar com alguém que você não conhece, tipo, fala mais baixo. Não, né? Will Smith? Não. O Will do futuro, que tem vídeo aqui no canal também, mas esse will, ele é um modal verb, porque ele não muda, ele é igual para todo mundo. Então, coloca aí, ação futura. Por exemplo, will you go to the party? Você vai à festa? Espero que o seu mental map tenha ficado aí bonito, hein? Então, tira uma foto, se for postar, marca a gente para que a gente possa repostar. Agora deixa eu te dar um exemplo de cada uma das particularidades que eu falei lá no começo do vídeo, para que você possa, agora que já conhece os modal verbs, entender. Não pode colocar to depois do modal verb. Por exemplo, he can to swim. Não, o correto é he can swim, tá bom?
Não pode flexionar, né? Não pode conjugar. Então, por exemplo, she may be wrong. Nada de she made ou nada no passado. Só she may be wrong, ok? Modal verb não tem auxiliar junto. Então, nada de falar, por exemplo, he can don't go. Na verdade, he can not go, ok? Se você colocar na negativa, você coloca só o not. Então, não pode colocar nenhum auxiliar. E por último, também os modal verbs, eles fazem a interrogativa, que nem o verbo to be. Por exemplo, may I enter, may I entering, que nem o exemplo lá que eu dei no Mental Map. Então, só pra você entender aí cada uma das particularidades. Numa viagem, você vai utilizar bastante os modal verbs para o restaurante. Por exemplo, could you bring a coffee for us, please? Poderia trazer um café para nós, por favor? Ou, would you clean this table, please? Poderia limpar a mesa, por favor? Ou ainda, shall we go to a ninja restaurant? Nós podemos ir num restaurante indiano? Se estiver falando com alguém, fazendo alguma sugestão. Então, no restaurante, use bastante could, would, may. Nada de falar tipo, I want. Aí é um pouquinho rude, é um pouquinho delicado, eu não recomendo. E no trabalho, dá uma olhada nessas 3 frases. You should arrive earlier. Você deve chegar mais cedo, né? Você deveria chegar mais cedo. Ou ainda, it would be better use this spreadsheet. Seria melhor usar essa planilha. Ou, we must respect customers' deadline. A gente tem que respeitar a deadline, o prazo do cliente. E os erros clássicos desse conteúdo. O ought to, a gente tem que separar. Então, não pode ser, por exemplo, ought to she leave the class. Tem que ser ought she to leave the class. Lembrando que o ought to é um pouco mais formal. Outro erro clássico, que eu já falei aí, é você colocar o to depois do modal verb. Não tem. E por último, que é um erro, mas se você falar, não vai causar assim tanta dificuldade na sua comunicação, é se você confundir o may com might. Se você falar assim, por exemplo, it's a black sky, it might rain. O correto seria it may rain, porque se está um céu preto, você já tem um indicativo. Esse conteúdo, como você viu, ele é bastante amplo, muito usado. Então, minha recomendação, partiu praticar. Partiu assistir série, filme, criar exemplos aí dentro da situação do teu objetivo. É para uma entrevista? Quais seriam os modal verbs que você falaria? É numa apresentação de trabalho? Quais modal verbs? Sempre aplicando, porque eles mudam dependendo do contexto, então não tem como decorar, tem como olhar o seu Mental Map, entender e praticar. Espero de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado, que esse Mental Map aí possa ter clareado a sua visão sobre os modal verbs. E se você tiver alguma dúvida, escreve aqui que eu vou adorar te ajudar. Se inscreve no canal, ativa as notificações e te vejo no próximo vídeo.